Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai ver todo o conteúdo, né, do que vai cair na prova, só que de uma forma diferente. A gente vai fazer um aulão, eu vou dividir esse aulão em duas partes, que essa primeira aula agora vai ser a parte de análise do edital, né, e a parte de redes, a parte de segurança e a parte de Windows, né? Agora, na próxima aula, a gente vai ver a parte de pacote Office, que é onde a gente vai demandar mais um pouquinho de tempo. E aí, como não dá mais tempo a gente ver todo o conteúdo novamente, né? Então, a gente vai resolver em forma de questões. Que aí a gente já vê como é que a banca vem cobrando, né? Então, vamos lá começar, né? Fazendo uma análise da banca, né? De o que ela mais cobra, né? Aqui é para o nível superior. Então, a gente consegue ver que a maioria dos conteúdos que a banca cobra, isso aqui considerando que é nível superior, né? Então, cargos para nível superior. 51% das provas da Consulpan, ela cobra pacotes de escritório, né? Aí vocês podem ver, não, mas aqui só está 16%, que é o que representa aqui, ó, suítes ou pacote escritório. Mas vocês podem ver aqui, ó, tem essa parte aqui do Microsoft Office. Também entra na parte de suítes ou pacote de escritório. E ela é, ó, 14,1. Então a gente vai somando, né? E aí a gente tem, ó, Microsoft Excel, Microsoft Word, editor de texto. Então tudo isso entra na parte de suítes ou pacote de escritório. E somando isso tudo, a gente dá aproximadamente 51% de assuntos cobrados, né, em relação a pacotes de escritório. O restante, né, a segunda parte maior que é cobrada é a parte de sistemas operacionais. E o que mais cai é o Windows. Então, pode pesquisar lá nas provas que tem. Eu olhei pelo... Esse aqui é uma análise a partir do site do GRAM. Então, a gente consegue ver por banco e por disciplina. E aí, poucas questões, eu encontrei poucas mesmo de Linux, então o que vai cair mais é o Windows, o cair. E a próxima é sobre redes, que cai aproximadamente 18,4. E segurança não cai? Não, cai sim também. Pode pesquisar as provas que caem sim, segurança também, a parte de vírus, a parte de propriedades. Só que aqui leva em consideração como um todo, né? Segurança vem sendo cobrado dos últimos anos para cá. Então essa é a análise da banca para as provas de nível superior. Agora olhando, né, para nível médio, podemos ver que 83% das questões cobradas é de pacotes de escritório. Então a gente já dá para perceber que pelo menos uma questão lá da prova de vocês vai cair uma questão de pacotes de escritório. Pode ser Excel, pode ser Word, né? Então uma desses aí pode ser quase certeza que cai pela estatística aqui. 11% de sistemas operacionais e 4,9% de redes. Da mesma forma como eu já havia explicado, né? Pode ser que caia também segurança, apesar de não estar aqui nesse gráfico. Então vamos lá, né? Então a gente vai começar com segurança da informação. É um conteúdo rápido, não é muito complicado, dá para a gente entender aqui. Então vamos lá. A primeira questão é da Prefeitura de Resende, 2019. Né? Todas essas questões são da Banca Consulpan, por isso que eu não coloquei o nome aqui. E a questão diz o seguinte: a configuração de uma arquitetura redundante garante apenas a disponibilidade dos dados de um sistema, mas não os protege contra os erros de manipulação dos usuários ou contra catástrofes como incêndios, inundações ou terremotos. Por isso, é necessário prever mecanismos de... E aqui tem as alternativas, né? Plug and play, criptografia, backup, reset, né? Então, o que é que a gente já tem que ver?
essa parte aqui que eu marquei em negrito, disponibilidade. Disponibilidade é o quê? Disponibilidade, ele é um dos princípios da segurança da informação. Então a gente já pode ver aqui, ó. Então a gente vai ver os princípios, né? Que é confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Então a gente já bota na cabeça o mnemônico, né? Que é SIDA. Você lembra da sua amiga aí, Aparecida, né? Que carinhosamente se chama de SIDA, né? Então lembra de SIDA. C de confidencialidade, I de integridade, D de disponibilidade e A de autenticidade. Tá bem? Então vamos lá. Confidencialidade é o quê? É eu garantir que a mensagem só seja, né, vista ou acessada pela pessoa autorizada. Vamos dizer que você manda uma mensagem, né, para o seu namorado, né, e aí você quer que só ele veja. Então você está pedindo o quê? Confidencialidade, né, que só apenas ele veja. Né? Se a outra pessoa, se a amiguinha dele aí, né, quiser ver e você não queira que ela veja, então você já sabe que feriu o princípio da confidencialidade, né? E como é que a gente garante isso? Por meio da criptografia. A gente já viu que a criptografia, né, eu consegui, né, embaralhar as informações, né, um dos modos, lá tem vários modos, mas um dos modos é a gente embaralhar essas informações de forma que só o destinatário consiga desembaralhar e ler essa mensagem, né? Ou seja, tornar ela acessível. Então, o próximo princípio é a integridade. Ou seja, quando eu mandar uma mensagem, eu garantir que não seja modificado no meio do caminho. Tá entendendo? Então, vamos lá, você mandou a mensagem lá para o seu namorado ou namorada dizendo te amo, né? E quando chegou lá, chegou, eu te odeio, eu quero terminar. Né? E você, oxe, eu não mandei isso aí não. Então, por quê? Porque no meio do caminho, alguém, ou um invasor, né, ele alterou essa mensagem. Então, quando você manda uma mensagem e tem essa alteração no meio do caminho, né, e chega na mensagem outra coisa, então você está ferindo o princípio da integridade. Então, a integridade é manter da forma que eu enviei, sem nenhuma modificação no meio do caminho. Então, a gente pode garantir isso aí pela assinatura digital, né? Que a assinatura digital é um processo bem amplo, né? Mas, basicamente, lá tem uma parte de função hash, onde eu vou fazer um resumo dessa mensagem, né? E aí, ele vai gerar, basicamente, um número, né? Uma numeração, um resumozinho. E quando é alterado a mensagem, né? Esse resumo é alterado também. Então, você consegue ver que a mensagem foi alterada pela função hash. Então, vamos seguindo. O próximo é a disponibilidade. A disponibilidade é o quê? É eu garantir que aqueles dados estejam acessíveis quando eu for precisar. Né? Todo mundo já passou pela situação, você vai fazer uma compra, né, pelo Pix e aí chega lá, faltou internet. Aí como é que a gente faz o pagamento sem internet? Você tem dinheiro, né? Então tá lá o dinheiro, né? Os dados você pega, é você mesmo, né? Não sumiu o dinheiro da sua conta, você tem o dinheiro, só que no momento não está disponível porque não tem internet, né? Então, quando acontece isso, está infringindo, né, o princípio da disponibilidade. Eu garantir que os dados estejam disponíveis quando eu precisar, né? Então, a gente garante, tem várias formas de garantir, mas duas principais aqui é o no-break e o backup, né? Tem várias outras formas. Mas o no-break é um equipamento que quando a energia cai, né, ele guarda um pouco de carga para dar tempo você salvar, né? Ele mantém a energia por um período de tempo, é basicamente isso. E o backup é eu realizar a cópia de dados. Né? Vamos dizer que você tem um computador lá, né, com um monte de documentos. Aí vamos dizer que aquele computador ele queima. Se você tivesse uma cópia de segurança, né, em outro computador, era só você deixar aquele lá, mandar para o conserto, né, e você ir lá no outro e pegar aquelas mesmas informações. Então é um backup de dados. Né? É como se eu duplicasse os dados em duas máquinas diferentes.
E a última aqui é a autenticidade, né? E é eu garantir que seja realmente a pessoa que está dizendo que é. Por exemplo, eu mandei uma mensagem para João, né? Então, eu quero que quem receba aquela mensagem é João, que ninguém esteja se passando por João. Então, eu vou garantir que ao enviar uma mensagem, que esteja recebendo é realmente João e não uma pessoa se passando por João. Como é que eu garanto isso? Pela biometria, né? Você que vai ao banco, né? Então você coloca sua digital lá e vai dizer que é você, né? Quando você coloca lá a digital no banco, né? Esses celulares de vocês, né? Quando vocês vão utilizar, vocês não colocam o dedo lá o dedo na parte de biometria para desbloquear o celular. Se você colocar o de outra pessoa, não vai abrir o celular, não vai desbloquear o celular. Até outro dedo da sua mão que não tiver cadastrado também você não consegue, né? Então é só para garantir que seja realmente você. Então, contextualizando aqui, né, o que a gente viu, então a gente vai voltar para a questão, né? E é lá, a configuração de uma arquitetura redundante garante apenas a disponibilidade dos dados de um sistema, mas não os protege contra os erros de manipulação dos usuários ou contra catástrofes como incêndio, inundações ou terremotos. Por isso, é necessário prever mecanismo de... Pronto, a gente já viu, né? Para garantir a disponibilidade, a gente pode utilizar o quê? Backup, né? Que a gente viu lá, backup ou no break. Então, essa aqui é uma forma de garantir a disponibilidade. E a criptografia? A gente viu lá que para embaralhar os dados, né? É na parte de confidencialidade. É somente a pessoa que tem a chave vai conseguir descriptografar aquela mensagem. Plug and play, né? É uma tecnologia que veio, já está com bastante tempo, que é para quando eu conectar um mouse e um teclado, não ter que reiniciar o computador para ele começar a funcionar. Nos computadores bem antigos, a gente precisava reiniciar para poder pegar esse dispositivo. Já agora, né, quando vocês têm um computador, vocês conectam, ele já reconhece automático. E a gente tem esse reset que é basicamente voltar ao padrão de fábrica. Então vamos seguindo, né? Tá aqui, ó, backup a resposta certa, bem tranquilo. Vamos seguindo para a próxima. Um dos outros conteúdos é a parte de softwares maliciosos, né? Então vai entrar toda a parte de malware, e aqui é uma das questões da prefeitura de Araraquara, agora de 2023, do ano passado. Né? Um exemplo de software malicioso bastante conhecido é o Trojan ou o Cavalo de Troia. Esse tipo de software recebeu esse nome por ter o seguinte comportamento. Né? Qual é o comportamento do Cavalo de Troia? É isso que ele quer saber, como o que é o Cavalo de Troia. Então vamos olhar aqui as alternativas. Né? Enviar anúncios indesejados aos usuários e janelas pop-up? Não, né? Quem envia anúncios é o quê? Isso aí mesmo, né? É os adwares. Né? O adware que vai colocar essas janelas pop-up. O que aparece no cantinho aqui da tela, ó, vocês abrem lá o Google, né? Aparece aqui uma janelinha bem com Casas Bahia, compre isso aqui, né? Então isso aí é a parte do adware. Letra B, né? Então a gente já sabe que não é. Sim, instala no sistema sem o seu conhecimento e captura e envia informações pessoais. O que é que pode ser isso aqui? O que é que vocês acham? Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Pronto, dei tempo demais já. Então é o que? Isso mesmo, spywares, né? Quando eu capturo essas informações, né? É spyware. E aí lá no spyware tem os mais conhecidos são o keylogger, que captura o que você digitar, o que estiver digitando no teclado vai estar capturando essas informações. E a gente tem o screen log, né, que um screen log vai tirar print da sua tela, vários prints da sua tela. Então já sabe que não é, né, letra B? Então vamos lá. Se instala no sistema, criptografa arquivos e dados do usuário e posteriormente existe um resgate por esses dados. Então vamos lá. Uma dica aqui. Quando vocês verem lá na prova de vocês que
eles vão exigir resgate, né? Ou seja, vai ter que pagar para você recuperar seus dados. Já pode ter certeza que é o quê? Um ransomware. Então a gente tem que se ligar em duas coisas para ser um ransomware. Ele vai criptografar seus dados, né, todos os seus arquivos, e vai pedir dinheiro para devolver esses dados para você, né, para descriptografar. Geralmente pede em Bitcoin, né, porque é uma moeda não dá para rastrear. Tudo bem? Então, letra C não é. Ficou o quê? Letra D, né? Você consegue se disfarçar de um programa comum para infectar o sistema, enganando usuários sobre sua verdadeira intenção. Então, esse é o funcionamento do cavalo de Troia, né? Ele se passa por um programa legítimo, né? E depois realiza ações, né, de malwares, ou seja, de sócio malicioso, né? Que pode ser roubar dados, né? Pode ser várias ações. Então, em algumas literaturas dizem que o cavalo de Troia ele realiza as funções que pretende, né? Ou seja, por exemplo, eu instalei um editor de texto, então ele vai ter funções de editor de texto também. Você vai começar a digitar texto e tudo. Só que por trás está rodando também códigos maliciosos. Então é isso, tá entendendo? Então vamos seguir. Tudo tranquilo até agora. Aqui, né? Aqui são as respostas. Eu vou passar esse slide para vocês, tudo bem? E aí vocês já podem ver por aqui. Pronto, esse aqui é os dois conteúdos que do primeiro bloco, né? No caso o de segurança, que é os dois conteúdos são a parte de princípios e a parte de malwares, né? A parte de ameaças em geral. E aí vocês podem estudar os outros tipos de malwares que tem, porque tem vírus, tem o worm, né? Tem vários outros, tem backdoor. E aí vocês podem acessar a cartilha CERT. E nessa cartilha, né, tem a maioria dos malwares e a definição é uma linhazinha. Então é bem resumido cada ameaça daquela. Então vocês podem olhar por lá. E eu posso também passar o slide que eu usei nas aulas anteriores. Tá até no canal que eu já coloquei esse vídeo lá. Vocês podem ver. E aí eu coloco o slide. Tá bem? Agora nós vamos começar a parte de rede de computadores, que é a segunda disciplina desse primeiro bloco aqui de aula, da videoaula. Não vai ficar muito grande. E aí a primeira questão é de uma prova de Boa Vista 2023. Provavelmente é da Prefeitura de Boa Vista, né? Então, a primeira questão é: assinalem a opção que indica a rede de informação utilizada por empresas para permitir que seus funcionários se comuniquem e tenham acesso a páginas internas restritas, assim como a serviços internos. Então, vamos começar olhando cada alternativa dessa, né? O que é o Wi-Fi? Né? A gente já viu que é um meio de comunicação sem fio, né? É isso que a gente tem em casa, né? Que é acessar os recursos da internet, que a gente tem um roteador em casa e a gente consegue acessar por meio do Wi-Fi, que é um meio de transmissão. Tudo bem? Então, esse aqui já não é. Isso aqui a gente já elimina. A gente poderia ficar entre essas três alternativas, B, C e D. Então, eu vou começar pela internet. Explicar o que é a internet. Se forem cobrar sobre a internet, vai cobrar o quê? É uma rede global. Né? Então, quando você chegar, é a rede global. Né? Então, lembrem disso. Internet, rede global. Então, eu vou tentar fazer da forma mais simples aqui, com palavras-chave, para vocês poderem decorar, né? Para não ficar muita coisa. Então, quando falar em internet, é uma rede global de computadores. Tudo bem? De dispositivos. Então, intranet, né? A intranet, pessoal, é uma rede interna. Né? Geralmente é utilizada em uma empresa. Tudo bem? Então, só vai poder ser acessado dentro daquela empresa. Tudo bem?
Então você consegue ter acesso a todos os recursos da internet, né? Só que só vai poder utilizar dentro daquela empresa. E aí tem várias formas de segurança. Você vai ter que ter um login, uma senha para acessar aquela rede, tudo bem. E aí tem uma característica, por quê? Porque essa rede intranet, né, esse tipo de rede, né, você tem que ter toda uma arquitetura. Né? Não é igual aqui em casa, por exemplo, que eu tenho um roteador e eu chamar aqui de intranet, porque eu tenho uma senha, né? Tem uma rede, tem um nome, tem um login e uma senha para eu acessar. Não é isso. Né? Porque na empresa a gente vai ter toda uma estrutura com servidores, né? Com vários dispositivos que montam uma estrutura de intranet para poder compartilhar arquivos. Né? Então, tudo isso dentro da empresa geralmente é mais em empresa mesmo, tá entendendo? É uma rede interna, privativa, né? Para ser utilizado dentro de uma empresa. E aí vai ter login e senha. E a extranet, né? A extranet é, como o nome já diz, né? Extranet é para fora da, é como se fosse fora da intranet. Ah, então quer dizer que é uma internet, então não, também não é isso. Então, vamos lá. Se eu tiver numa empresa e eu quiser acessar fora lá de casa, né? Ah, eu vou trabalhar remoto, mas eu preciso acessar recursos lá da intranet da minha empresa. Então eu vou utilizar por meio da extranet, eu vou conseguir acessar. Vou ter também um login e uma senha e a partir disso eu consigo acessar minha intranet a partir da extranet. Né? Por exemplo, fornecedores vão entrar, né, também nessa extranet para ter acesso. Tá entendendo? Então não é igual à internet, né? A internet é pública, não tem isso de login e senha para você acessar, tá entendendo? Então a extranet, assim como a intranet, eu preciso de um login e uma senha, eu preciso de credenciais para acessar esse tipo de rede. Então, ó, o que é que a questão está pedindo, né? Assinar a opção que indica a rede de informações utilizada por empresas para permitir que seus funcionários se comuniquem e tenham acesso a páginas internas restritas, né? Assim como serviço interno. Então, aqui, depois da explicação, ficou mais tranquilo, né? Ou seja, é a intranet, é a intranet que vai permitir isso. Tudo tranquilo, né? Então, vamos seguindo. Marquei aqui. Né? A próxima é, né? A é uma rede que conecta dispositivos próximos com distância da ordem de dezenas a centenas de metros, tipicamente instalada em prédios. Né? Isso aqui é a parte de escopo de rede, que é o quê? E a parte de escopo de rede é a área geográfica que aquela rede vai estar. Por exemplo, se eu tiver uma pequena rede, como por exemplo Bluetooth, né, eu conectar um celular a outro, né, ali considera-se como uma rede e é considerado uma rede PAN, né, uma rede de pequeno alcance pessoal. A gente tem a rede MAN, né, que é uma rede local. Então, aí na sua casa você tem uma LAN, né, é uma rede local que vai pegar um prédio, uma casa. Então, essa rede aí, onde vai ter, por exemplo, centenas de metros, pode até ser, né, centenas de metros, né, vai estar em prédios. A gente tem a MAN, que é rede metropolitana, ou seja, vai conectar cidades, né, circunvizinhas, né, filiais, esse tipo aí. Então, cidades vizinhas, cidades circunvizinhas, MAN, que é rede metropolitana. Né? E o WAN é a rede mundial de computadores. Né? E aqui, o maior exemplo que a gente tem desse tipo de rede é a internet, porque pode conectar países até continentes. Né? Por isso que o maior exemplo é a internet. Então, qual seria aqui? A LAN, né? Que é uma rede que conecta dispositivos com distância de ordem de centenas, tipicamente instalada em prédios. Né? Pode ser em prédio, pode ser em casa. Tudo bem? Então, a resposta certa é LAN. Não ficou verdinho aqui, mais tranquilo. A próxima questão é da Prefeitura de Xanxerê, 2022, que é associe os conceitos a seguir às suas definições. Então a gente já viu tudo isso, né? Internet, intranet e Wi-Fi. O que é internet? A rede global de computadores. Intranet,
uma rede privativa, né, para compartilhar arquivos dentro de uma empresa. Tudo bem? E o Wi-Fi, né, é um tipo de rede sem fio, é um meio de comunicação por onde os dados vão trafegar. Como eu disse, né, você utiliza isso a partir do roteador que tem na sua casa. Então vamos lá. Uma rede interna onde os usuários locais podem compartilhar arquivos de serviços. Rede interna, intranet. Um tipo de rede sem fio é o quê? Isso mesmo, Wi-Fi. A rede mundial de computadores, internet. Isso aqui é bem tranquila, concorda? Então, ó, aqui está as alternativas, como a gente já acertou, né? É só ver que a resposta era 2, 3 e 1. Tudo bem? Vamos seguindo. Pronto, esse era o bloco de redes de computadores. Geralmente o que cai é essa parte de intranet, extranet e internet. Por isso que, como eu disse, vai ser dividido nesses dois blocos, né? Primeiro, segurança, redes e Windows, e a outra parte, a parte toda de pacote Office. Tudo bem? Então vamos lá. Que ela já está com 26 minutos. Então, entrando na parte de Windows. O que é que cobra? O Windows tem muita coisa para estudar e ao mesmo tempo é complicado para você estudar, porque é muito atalho. É complicado você memorizar isso. Então vamos lá. Prefeitura de Teutônia, 2023, né? Ano passado. No Windows 7, assinale quais teclas combinadas são utilizadas para minimizar todas as janelas de todos os monitores e caso aperte de novo, restaura para o estado anterior. Então, primeira coisa que a gente iria, se a gente não soubesse, era marcar o quê? O Windows M. M de minimizar, tranquilo. E o Windows M minimiza? Minimiza. O pior que poderia colocar. Só que o que é que acontece aqui, ó? Ele diz na questão, ó. E caso aperte de novo, restaura para o estado anterior. Esse é o que torna essa letra C errada. Tá entendendo? Quando eu aperto o Windows M, eu minimizo a janela, né? Mas aí quando eu aperto o Windows M novamente, ele não volta, né? Fica lá minimizado. E quem é que faz isso? Né? Então a gente já vai logo, né? O Windows D. O Windows D, ele minimiza tudo. E quando você aperta novamente, bandeirinha D, Windows D, depende de como está aí no seu teclado. E aí quando você aperta, ele restaura novamente, ou seja, volta tudo como estava antes. Então vocês podem testar aí, né? Apertar o bandeirinha M e apertar novamente, vocês vão ver que não vai voltar. E quando vocês apertar a bandeirinha D e vai minimizar, e quando apertar a bandeirinha D de novo, vai voltar ao estado anterior. Tudo bem? Então essas aqui era a que vocês poderiam ficar na dúvida. O Windows Home, né? O Windows Home, ele minimiza também, mas é a janela que está em segundo plano, não minimiza a janela que está ativa, ou seja, a que está mostrando para você. Tudo bem? Então eu coloquei aqui, ó, todas as definições de cada atalho. O Windows Space, né? Abre o layout da linguagem. Lá dá para você escolher se vai querer inglês, português, inglês internacional, né? O Windows Home minimiza as janelas da área de trabalho, menos a que está ativa, ou seja, minimiza a que está em segundo plano, né? O Windows M minimiza todas as janelas, né? Minimiza todas, mas não restaura, como a questão está pedindo. E o Windows N abre o menu de notificações. Você já apertar aí o Windows N, vai abrir o menu de notificações. E a questão correta é letra E, né? Windows D. Vão lembrando desses atalhozinhos, como Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+Z, isso daí vocês têm que ter na mente, né? Ctrl+C copia, Ctrl+V cola, Ctrl+X recorta. Todos esses vocês têm que ter na mente. Bandeirinha L, ele bloqueia o computador, tudo bem? Então esses aí vocês têm que estudar pelo menos esses principais. Outra questão é da Prefeitura de Teutônia, 2023. Nos parques tecnológicos, a maioria dessas questões, ele dá uma rodeada do tamanho do mundo aqui para chegar no que realmente importa, né? Nos parques tecnológicos, é comum aos usuários do Microsoft Windows verificar e ajustar diversos recursos do computador. Imagine que um usuário está em um computador com Windows 11
e é a área de notificação apresentada na imagem aqui, né? Então, essa figura aqui é a figura que ele está falando. O usuário, e o que é que a questão pede? Realmente é essa parte aqui do texto. O usuário precisa ativar o recurso do Windows que filtra a luz azul para fornecer cores mais quentes e mais agradáveis aos seus olhos durante longo período de trabalho. Baseado no exposto acima, assinale a alternativa que traz o nome do recurso da área de notificação a ser acionado pelo usuário para realizar a configuração desejada. Então vamos lá. A gente tem que dizer desses tópicos aqui, né? Tem as alternativas aqui, ó. Bluetooth, que é esse aqui de cima aqui, ó, né? Quando tá não conectado. Modo avião, que é esse aqui. Luz noturna tá aqui. Acessibilidade tá aqui. Economia de bateria tá aqui, né? Esse primeiro aqui é o símbolo de rede, né? No caso aqui, como eu estou conectado. Aqui está mostrando o símbolozinho do Wi-Fi, tranquilo? Então aqui vai dar para ver as redes, tanto Wi-Fi quanto cabeada. Isso aqui é o Bluetooth, né? Quando você quer transferir arquivos. Modo avião é quando você quer, é a mesma coisa do celular, quando você bota lá no avião, né? Desconecta lá vários recursos para você não receber ligações e desconecta redes também. Economia de bateria, né? É uma forma que o Windows colocou para eu desativar recursos para a bateria durar mais. Luz noturna, né? Luz noturna é foi uma função também o Windows colocou, né? Para realizar o quê? Ele torna a imagem da sua tela meio alaranjada, que diz que a partir dessa tela com a cor mais alaranjada, né? Vai ficar melhor, vai diminuir a sua exposição à luz, que é o que a questão pede. Então ele vai servir como filtro para a luz azul. Então vocês que têm problema de estigmatismo, né, pode utilizar isso aqui quando vocês tiverem longa exposição, né, mais de 8 horas na frente do computador, vocês podem utilizar isso aqui. Pode antes? Pode, mas não fica também com um aspecto tão agradável. É isso aí, na minha opinião, que eu não gosto muito. Não utilizo. E acessibilidade são recursos, né, para tornar mais acessível para pessoas com deficiência. Né? Tranquilo? Então a resposta correta é luz noturna. Então vamos seguindo. Prefeitura de Ocara, né? 2023. Como qualquer software, o Microsoft Windows necessita receber periodicamente correções de bugs e novos recursos via internet. Considere uma estação como Microsoft Windows 11 instalada. Assinale a alternativa com o nome do recurso responsável por baixar e instalar essas correções desses sistemas operacionais. Né? Então, aonde fica essa parte de atualização do Windows, né? Correções de bug? Então, quando vocês podem ver que às vezes vocês ligam o seu computador com Windows e fica lá atualizando, fica aquela bolinha rodando e fica uma porcentagem, pronto. Ali está instalando atualizações, né? Que ou é novos recursos que o Windows disponibilizou, ou corrigindo problemas, né? Algum defeitozinho que tinha, que é chamado de bug. Né? Esses bugs, né? Eles tendem a ser resolvidos pela Microsoft. Tudo bem? Então ele quer saber só onde é essa área, onde é feito isso aí, né? Feito o download e posteriormente a instalação. Eu esqueci, já marquei aqui, ó. Não era para estar marcado, não. Mas vamos lá. Aonde realiza isso é no Windows Update. Então, lá dentro do Windows Update, a gente vai ter recursos, né, para baixar atualizações que o Windows mesmo manda, né? Você vai buscar essas atualizações e baixar para posteriormente instalar. E aí as outras alternativas eram gerenciador de tarefa, explorador de arquivo e gerenciador de dispositivo. Bem, o gerenciador de tarefa, né, vai monitorar processos, desempenho e controlar aplicativos. Às vezes quando um aplicativo trava e você não consegue fechar, você pode vir no gerenciador de tarefa e finalizar. E aí aquele aplicativo vai ser fechado. No explorador de arquivos é por onde você entra naquela pastazinha, onde você pode ver suas fotos, seus vídeos por ali, né? Ou seja, navegar entre seus arquivos.
E o gerenciador de dispositivos, né, vai gerenciar os dispositivos de hardware, né? Ou seja, placa de vídeo vai estar lá, placa de áudio vai estar lá. Então aqui você consegue gerenciar esses dispositivos de hardware. Tudo bem? Então vamos para a próxima questão. Prefeitura de Teutônia. Essa prefeitura aqui botou muita questão de informática. Já resolvemos umas 3, ou foi 4, só aqui. Assinale a alternativa que descreve qual ação o atalho WinKey mais P realiza no Microsoft Windows 11. Aí, o que é a tecla WinKey? Né? O WinKey é essa bandeirinha do Windows, né? Ou o Win, tem alguns computadores, ou Win, ou essa bateria, ou essa bandeirinhazinha. Então, ele quer saber o que é que faz quando eu aperto essa bandeirinha mais o P. Tudo bem? Então, vamos lá. Ele pergunta, carrega o gerenciador de tarefas, executa o explorador de arquivos, altera o modo de projeção da tela, minimiza todos os programas abertos, exibe as configurações de acessibilidade. Então vamos lá. O gerenciador de tarefas é onde fica, a gente viu na questão passada. Não foi isso? Que é onde fica lá, onde você consegue ver o desempenho, monitorar as tarefas, finalizar. Então, para eu entrar nesse gerenciador de tarefas, a tecla de atalho é Ctrl Shift S. E a partir daí você entra no gerenciador de tarefas. A gente já sabe que não é aí. Né? Executa o explorador de arquivos, onde eu vou poder ver minhas fotos, né? Navegar entre minhas pastas e tudo mais. Não. Para abrir, né, o explorador de arquivos é bandeirinha E. Lembre desses atalhos principais. E agora aqui chega na alternativa correta, que é altera o modo de projeção da tela. Geralmente você consegue ver isso quando você tem duas telas conectadas no computador, ou seu computador ligado a um projetor, e aí quando você aperta o Windows P, né, bandeirinha P, aí aparece lá as formas de projeções. Pode ser duplicar tudo que você vê no computador, você vê no projetor, lá na tela do projetor. Né? E tem a outra somente no computador, somente no projetor, ou estender, né? Isso, que é como se ficasse uma única tela. Aí aqui, minimiza todos os programas abertos, que a gente já viu, né? Que pode ser ou bandeirinha M ou bandeirinha D, né? Que ele não está perguntando que restaura, volta como era antes, não. É só minimiza, então pode ser tanto bandeirinha D quanto bandeirinha M. E aqui, ó, exibe as configurações de acessibilidade, né? Para acessar, para exibir essas configurações é bandeirinha U, não é isso? Então vamos lá, ó. Então todos os atalhos aqui que a gente falou, tá por aqui para vocês poderem estudar, tudo bem? Essa aqui foi a parte quando eu aperto bandeirinha P, né? Fica aqui, ó, tela somente do computador, duplicar, estender, segunda tela, tudo bem? Só para vocês terem noção do que é essa parte de projetar, né? De projeção. Então, pessoal, a gente vai parar por aqui, porque a parte de pacotes de escritório a gente vai ver no próximo bloco, né? Que é uma matéria mais condensada, né? São mais questões e a gente precisa ver com calma, porque eu preciso explicar mais um pouquinho de forma mais detalhada, porque a gente viu que é uma das coisas que mais caem. Tudo bem? Então, até a próxima aula e espero vocês lá.